Recapitulando tudo que nós vimos até aqui, para fecharmos hoje, eu espero, com a quintessência de tudo que poderia ser dito. Nós iniciamos contando a história do hino Quão Grande És Tu, e meditamos um pouco sobre a grandeza de Deus, levando à conclusão de que Deus é necessário para explicar a origem do universo. Porque o sentido de um sistema fechado está sempre fora dele. Se o universo é um sistema fechado, o sentido desse universo tem que obrigatoriamente estar dentro dele. De outra feita, não existe universo. Dei exemplos para vocês disso. Depois nós falamos um pouquinho sobre a grandeza desse Deus. Qual é o tamanho dele, se é que podemos dimensionar. E nós falamos com vocês que Deus é um ser tão grandioso, que até as nossas palavras são incapazes de descrevê-lo. Até dizer a existência de Deus, se você for levar ao pé da letra, isso é uma frase errada. Deus não existe. Deus não existe. Deus é. Porque existir é extrair o ser a partir de uma outra fonte. Isso que é existência. Você existe. Deus é. Então, até a rigor, Deus não existe. A rigor, Deus não é perfeito. Porque perfeito é algo que foi feito e concluído. A rigor, Deus não raciocina, Deus sabe. Deus é um ser cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte nenhuma. E o grande problema é que nós só conseguimos idealizar coisas em 3 dimensões: tamanho, largura, altura, largura e profundidade. Deus faz parte de uma dimensão que eu nem posso medir Deus em termos espaciais, porque Ele criou o espaço. Eu não posso medir Deus em termos temporais, como nós conhecemos o tempo, porque Ele criou o tempo. Houve tempo em que tempo não havia, e Deus já havia. Isso não significa que Deus é atemporal, mas que Ele tem uma natureza, uma dimensão de tempo que não é de nenhum outro ser que existe no universo. Também expliquei na sequência disso, na quarta-feira, que muita gente fica questionando como é que Deus pode ser 3 em 1, 1 em 3, isso é absurdo. É simples, quando as pessoas antitrinitarianas não entendem por que Deus são 3 pessoas e um só Deus, é porque eles estão colocando para Deus a categoria da matemática. Mas o 3 de Deus não é o 3 da matemática, porque o 3 da matemática eu posso acrescentar 1 e vira 4. Eu posso multiplicar por 2 e vira 6. Mas o 3 da Trindade não é o número da matemática, então não dá para fazer operações com isso. E antes que alguém pense que isso é contraditório, nós colocamos para vocês as diferenças entre contradição e paradoxo. Deus não é contraditório, mas Ele é paradoxo. E eu expus vocês a um exemplo aqui que deixou muita gente com a cabeça até hoje. Tem gente discutindo aí se a bailarina estava no sentido horário ou anti-horário. E já antecipo para vocês, aquela bailarina nunca mudou de rotação, não foi um truque de imagem, foi apenas um exemplo de um paradoxo para você entender. Paradoxos são 2 situações opostas, mas que convivem no mesmo ser. Ali cada um viu a bailarina ora girando para cá, ou girando para lá, e ninguém viu no mesmo sentido. Isso é um paradoxo. Deus é um mistério, mas mistério não significa algo que não exista, significa algo que está além do nosso alcance. E eu falei que tudo que existe, nós podemos predicar dessas coisas por 3 vias. Acabei na hora me atrapalhando aqui com os termos, né? Univocidade é quando você pega a característica de uma coisa e vale para outra. A árvore é macieira, a pereira é uma macieira, a pereira é uma árvore frutífera, a macieira é uma árvore frutífera. O frutífero serve para um para outro. Equivocidade é quando a característica de um não funciona para outro. Eu dei o exemplo aqui do cachorro. Meu namorado é um cachorro, significa que ele pisou na bola com você. Que animal de estimação você tem, Rodrigo? Um cachorro. O termo cachorro nos 2 elementos aí. E falei que nós podemos também falar de tudo que existe por analogia. E eu só posso falar de Deus por analogia. Mas com tudo isso em mente, nós ainda levamos em consideração uma conclusão de Santo Tomás de Aquino, que diz que a teologia só fala daquilo que Deus não é. Porque o que Deus é em essência ninguém sabe, nem nunca saberá. Será verdade isso? Eu mostrei então, ontem, que Deus se revela através do ocultamento. Por mais paradoxo que pareça, Deus se esconde para se mostrar. Lembra que eu falei isso? Porque a glória dele é tão
destrutiva por natureza, tão infinita, que o único jeito que Deus tem de se revelar é se escondendo, porque Ele oculta a glória dele para você poder chegar até Ele. Deus diminui o brilho dele para você poder contemplá-lo. E eu falei que todo esse exercício de revelação de Deus se resume na pessoa e obra de Jesus Cristo. E ao contrário do que muita gente pensa, o processo de Cristo de revelar o Pai não começou quando Ele se encarnou, muito menos com a humanidade. Até os anjos precisavam de uma visão mediada de Deus. Pode olhar que quando o livro de Isaías descreve os serafins diante de Deus, e querubins, e aqueles seres todos lá, menciona-os com asas, alguns com 6 asas, sendo que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Por que os anjos precisam cobrir o rosto para poder olhar a Deus? Já parou para pensar nisso? Por que os anjos precisam cobrir o rosto? É porque até para um anjo sem pecado, a glória de Deus é demais. É muito megatom de glória, se eu posso usar essa expressão. Até os anjos precisam de uma mediação para contemplarem a Deus. Até os anjos. Não é à toa que diante do trono existem seres que recebem o nome de querubins. E a palavra querubim, querub, significa aquele que cobre. E o que Lúcifer era no céu? Um anjo cobridor. Aquele que quando Deus ia se manifestar, ele abria as asas para que a glória de Deus não ofuscasse os outros anjos. E com 2 ele cobriu o rosto. E Deus falava. Eu imagino que quando Lúcifer saía da presença de Deus, deveria acontecer a mesma coisa que ocorreu com Moisés, quando contemplou a Deus no Sinai, que o rosto dele estava tão brilhante, que as pessoas pediram: Moisés, deixe que Arão fale, você fica quieto, porque ou então coloca um pano na sua cara, porque a gente não está conseguindo te olhar. Talvez aí justifique-se o nome Lúcifer, Luciferus, aquele que é portador de luz. Mas eu terminei anteontem, e comecei a resposta ontem. Quanto custou para Cristo revelar o Pai? Qual foi o preço que Ele pagou? E hoje nós vamos responder a segunda parte disso aí. Quanto custou a Cristo revelar o Pai? Porque a sua obra é dupla. Em primeiro lugar, Ele tornou Deus conhecível. Ele tornou Deus palatável. Ele tornou Deus acessível. E em segundo lugar, Ele salvou uma parte da criação, nós que estávamos perdidos no pecado. E para responder essa pergunta de hoje, eu começo com uma outra pergunta. Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Cristo morreu na cruz do Calvário, mas se Ele era Deus, como é que Ele morreu, Joel? Principalmente considerando que Ele tinha que enfrentar uma morte eterna. Note, a morte de Jesus não pode ser como muitos pensam assim: ele morreu na cruz do Calvário, restou e recuperou tudo de novo. Se fosse assim, não seria morte eterna. Porque na Bíblia, quando fala morte eterna, thanatos aionios, significa uma morte de consequência eterna. Se Cristo passou pela morte, por isso que os ímpios vão morrer de uma vez por todas. Essa morte que nós enfrentamos hoje, que nós enterramos os nossos entes queridos, não é a morte eterna. Essa é a consequência do pecado, mas se você tem um ente querido que a morte levou, ele vai ressuscitar, então não é a morte eterna. Ele não está sofrendo a consequência última do pecado, ele está sofrendo a consequência do pecado de Adão. Quem vai sofrer a consequência última é aquele que estará no lago de fogo e enxofre. Esse passará pela segunda morte. Essa é a morte eterna. E Hebreus fala que Cristo experimentou a morte por todos os homens. Então Cristo passou pela morte do lago de fogo e enxofre. E quanto custou isso para Ele? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Eu terminei ontem também falando uma coisa que, se por alguma razão eu não pudesse continuar o meu sermão hoje, correria o risco de muitos pensarem que eu estava perdendo o juízo ou que eu virei um herege. Porque eu disse para vocês que o preço que Cristo pagou foi tão alto que esqueçam a cruz. Lembram que eu falei isso? Cheguei a dizer que a cruz, nesse sentido, não é nada. E você deve ter, mas como não é nada? Paulo fala: eu me glorio na cruz de Cristo. Nós cantamos Rude Cruz no Monte, a gente coloca cruz nas igrejas. A cruz é o símbolo, mas você fala que a cruz não é nada, Rodrigo. Você vai entender isso nessa manhã. Eu quero explicar para vocês a teologia do kenosis. Abram a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2,
versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Quando eu falo teologia do kenosis, a palavra kenosis em grego significa esvaziamento, sugamento. É quando você esvazia um balão que estava cheio de ar, você esvazia. E Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus. Essa palavra subsistindo aqui não está muito bem, significa existindo por toda a eternidade em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não ficou agarrado a isto. Antes a si mesmo se esvaziou. Aqui está a palavra kenosis, o verbo, né, desse substantivo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica com a Bíblia aberta. Esse esquema que Paulo fala aqui, ele pode ser compreendido como uma escada. Aqui em cima você tem a condição eterna, divina do Filho de Deus, em pé de igualdade com o Pai. Mas a Bíblia fala que ele não ficou agarrado àquilo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Primeiro, forma de servo, olha aí na Bíblia. Primeiro ele assume a forma de... Antes de assumir a forma de homem, ele assumiu a forma de servo. Então é como se ele descesse um degrau. Nesta forma de servo, foi o preço que Cristo começou a pagar pela criação. Raciocine comigo. Deus está onde? Em todos os lugares. Quando fala que Ele está em todos os lugares, para eu não confundir isso com o panteísmo, eu tenho que dizer que o espaço não é grande o bastante para caber Deus. A dimensão de Deus é muito maior do que isso. Agora, Deus sabe tudo. Deus está em toda parte. Deus pode tudo. Como é que um ser com essa característica pode se relacionar com uma criatura que, diferente dele, está limitado no tempo, no espaço e nas habilidades? Vamos imaginar qual foi o primeiro ser que Deus criou. Eu não sei qual foi, estou imaginando. Suponhamos, Carla, que tenha sido um anjo. Um anjo. Esse anjo saberia tudo? Sim ou não? Esse anjo poderia estar em todo lugar? Claro que não. Esse anjo teria todo o poder? Como é que esse Deus, com tudo isso, poderia se relacionar com esse anjo? Só havia uma maneira. Se esse Deus também apresentasse para esse anjo uma forma revelada. Tem uma história que eu sempre conto para ilustrar isso, e por mais que ela seja repetida, ela é válida para esse momento didático aqui, que um homem uma vez tinha um aquário onde ele criava vários peixes do mar. E peixe do mar, você sabe que é muito caro para criar, porque o pH da água tem que ser específico, da salinidade e tudo mais. Mas ele era frustrado, doutor Misael, que toda vez que ele chegava com a cara lá no aquário, no vidro, os peixes fugiam dele. Ele pagava dinheiro caro para manter aquele aquário, comprava a ração importada, quando ia colocar comida, os peixes fugiam. Ele chegava lá, os peixes fugiam. Ele queria brincar com os peixes fugiam. Até que um amigo falou assim: olha, o problema é que os peixes, eles têm medo de você, você parece um deus para eles. E ele brincou com o amigo: mas qual é o jeito então deles não terem medo de mim? O amigo respondeu: só há um, se você se tornar um peixe. Aí você vai estar pequeno bastante para que eles possam andar com você sem ter medo de você. É por isso que no livro de Provérbios, capítulo 22, Jesus aparece como sendo a Hokmah, a sabedoria de Deus. E ele já aparece numa condição de servo, que o testemunho de Jeová não entende. Se ele é igual a Deus, por que ele está como servo? Porque em Provérbios 22 diz: eu ordenava e ela, a Hokmah, executava. O Cristo executava. Ele era o artífice de Deus, o arquiteto, ou o engenheiro. Na construção lá, um manda, o outro executa. Jesus estava naquela situação. Não é porque ele não era Deus,
Paulo dá a resposta. É que ele não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Ele já assumiu ali uma posição revelada. Quando os anjos estavam no universo, Cristo andava no meio deles na forma do arcanjo Miguel. E é por isso que o livro Patriarcas e Profetas diz que quando Lúcifer intentou toda a rebelião contra Deus, ele não queria o lugar de Deus, ele queria o lugar de Jesus. Porque ele pensava, todos aqui sabem que aquele lá é grandioso, que nós não podemos contemplar a glória dele, mas esse aqui não, ele é um entre nós. Cristo assumiu a forma de servo. E diz que depois que ele assumiu a forma de servo, ele desceu mais um degrau. Ele assumiu a forma humana, sendo visto em forma humana. De fato, no Antigo Testamento, ele já se manifestou em forma humana quando ele lutou com Jacó, quando ele comeu na casa de Abraão. E depois de assumir a forma humana, o que a Bíblia fala? Que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Eu vou revelar uma coisa bem dantesca que talvez alguns já tenham me ouvido falar sobre isso. E quando eu revelo isso, no primeiro momento, soltam-se risadas ou perplexidade. Porque eu vou falar de banheiro. E se alguém não viu ainda essa explicação que eu dou, vai assustar e falar assim, Rodrigo, desculpa, qual que é a sua linha de raciocínio? Você está falando da cruz, eu estou até emocionado aqui do sacrifício de Jesus, mas só falar de banheiro. Levando-se em consideração que aqui no Ocidente, qualquer coisa relacionada a banheiro, necessidade fisiológica, causa constrangimento e humor. Pode olhar o humor, vai falar de flatulência, de banheiro, ri, as pessoas já começam a esboçar. No Oriente Médio não é assim. Eles não têm cerimônia para falar de coisas de banheiro. Por isso que o autor bíblico descreve que Saul estava dentro de uma caverna, esvaziando o ventre, quando Davi estava lá no fundo e por pouco não o matou. É normal para eles isso. Falar que as nossas justiças são como trapo de imundícia, que é pano sujo de sangue de menstruação, para eles tudo bem. Nós que temos esse receio. Mas, isto colocado, mesmo que alguns esbocem um sorriso, deixe-me fazer uma digressão aqui proposital no meu assunto para falar de banheiro. Nos tempos greco-romanos, esse era o banheiro coletivo dos homens. A primeira coisa estranha à nossa cultura é que os homens podiam fazer suas necessidades fisiológicas um sentado do lado do outro. Imagina o constrangimento. E você deve estar se perguntando, e o papel higiênico? Você está vendo na mão desse sujeito, desse aqui, e na mão do outro aqui também, uma pequena vara com uma esponja na ponta? Conseguem ver ali? Falei que ia gerar humor. Essa vara, doutor, era geralmente um caniço de qualquer, e isopo, geralmente eles usavam isopo, porque o isopo é perfumado, e tudo de propósito, o isopo é perfumado, ele tem um cheiro natural, e na ponta do isopo eles fixavam uma esponja do mar. Então, com uma água corrente que passa aqui rente aos pés, ele lavava aquela esponja, se limpava, e depois que ele se limpava, ele colocava num vaso, geralmente cheio de vinagre, para dedetizar e outro poder utilizar. Para esterilizar, melhor dizendo, corrigindo, para esterilizar e outro poder usar. Então a primeira coisa dantesca é o fato de eu usar a mesma esponja que outro usou. Além de fazer as necessidades sentado ali, e depois na frente do outro, e muitas vezes se conversavam nesses banheiros, trocavam figurinhas, acertavam coisas. Ainda bem que hoje não é assim. Imagina uma reunião como a que vocês vão ter hoje, daquele jeito. Agora que vocês riram, descontraíram, e talvez até estão se perguntando o que tudo isso aqui tem a ver com o que eu estava, com a linha de raciocínio que eu estava chegando, vocês entenderam o processo? Vara, esponja, vinagre. Olha o que está escrito no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede.
estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Forte, né? Ellen White fala no livro Desejar Todas as Nações que um dos soldados fez isso tomado de piedade. Mas uma piedade não é aquela piedade do tipo assim, eu vou tirar Jesus da guerra, da cruz. É aquela piedade de guerra. Na piedade de guerra, muitas vezes a piedade de guerra é você meter uma bala na cabeça do outro porque para ele não sofrer. Na verdade, a piedade da guerra é você pegar uma serra e serrar a perna do outro para tirar o corpo dele. A piedade de um militar não é a piedade de uma mãe em casa dando iogurte para o filho da noninha. Ele sabia que ele não podia ter misericórdia de Cristo porque os outros soldados estavam ali e a cruz não era motivo de você amenizar. E Jesus não teve o sofrimento dele diminuído porque era o Filho de Deus, não houve privilégio. Pelo contrário, eu falei com vocês que ele experimentou na cruz o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E a segunda morte nesse sentido, a morte eterna, é a ausência absoluta de Deus. A ausência absoluta de Deus é algo que causa tanta dor, tanto pânico, que eu ouso dizer para vocês que ninguém no universo ainda experimentou essa dor, nem Lúcifer. Vai experimentar no fim, mas hoje nem Lúcifer ainda experimentou a ausência absoluta de Deus. Nem ele. Ele vai experimentar no dia do juízo final. A única pessoa que experimentou a ausência absoluta de Deus foi Cristo na cruz do Calvário, quando falou, Deus meu, porque me desamparaste. Somado a isto, se é que pode piorar essa dor, Ellen White fala que o diabo fez com que os soldados romanos tornassem o sacrifício de Jesus desumano para que ele existisse. Então, um daqueles soldados, quem sabe o próprio centurião que depois reconheceu esse é o Filho de Deus, quando viu Jesus naquela situação, no desespero, ele quis dar pelo menos uma morfina. E nessa situação, o que havia ali perto? Papel higiênico. E mergulhou no vinagre e chegou à boca de Jesus, porque pelo menos a morfina ali, ele ficaria meio grogue e não sentiria tanta dor. E a Bíblia fala de Jesus experimentando o não bebeu. Aquele que falou, eu sou a água da vida, por sua causa recebeu esponja suja de vaso sanitário em sua boca. Mas o livro de Filipenses, entenderam agora a relação disso com Filipenses? Existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus, pelo contrário, assim mesmo se esvaziou na criação, assumindo a forma de servo. Depois se esvaziou de novo, sendo visto em semelhança de homens. E quando você pensava que já tinha se esvaziado ao máximo, ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Mas o texto continua dizendo, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome acima de todo nome. Quem não aceita a divindade de Cristo pode me perguntar assim, mas Rodrigo, se Jesus era Deus, por que o Pai teve que lhe dar um nome acima de todo nome? Isso não existe. Se o Dr. Misael já tem a carteirinha da OAB, é completamente sem sentido o NASP reunir e dar um título honoris causa de advogado para você. Não faz sentido, se você já tem a carteirinha da OAB, você já é advogado, agora a reitoria vai te dar um título honoris causa de advogado. Isso não existe. Se você é um pastor ordenado, não faz sentido a igreja agora lhe dar um título de pastor ordenado se você já é. Por que então Cristo recebeu esse título? É simples. Porque antes da cruz, ele era Deus por natureza. Mas na cruz ele provou que ele não apenas tem o poder de Deus, mas ele também tem o caráter e a nobreza de Deus. Ele é um rei que não apenas tem a coroa de rei, ele tem o olhar e o comportamento de rei, mesmo vestido em trapos de mendigo. Então Cristo é Deus por natureza antes da cruz e por causa honrosa depois da cruz. Ele é Deus e merece ser Deus. E se houvesse eleição para Deus no universo, o único ser compatível com o cargo chama-se Jesus, o Filho de Deus. Mas eu não parei por ele. Eu não esqueci a frase que eu falei ontem. A cruz não é nada. E mesmo eu demonstrando isso para você, da esponja e tudo mais, e outros sofrimentos que eu poderia descrever aqui, Joel, eu repito, a cruz ainda não é nada. Sabe por quê?
quando Cristo voltou para o céu, depois de todo aquele sofrimento ali, ele não perdeu a sua divindade, nem seus poderes divinos. João 1,14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele não perdeu a glória dele. Mas Hebreus 2, verso 9, diz que ele foi feito pouco menor que os anjos, para que provasse a morte por todo homem, isto é, a morte eterna. Jesus foi feito pouco menor que os anjos. Hebreus 10, verso 5, falando de Cristo, fala: antes corpo me formaste. Ele diz que hoje habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou repetir: hoje em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Filipenses 3:21 fala que nós vamos ressuscitar para ter um corpo igual ao corpo da sua glória. Você já parou para pensar nisso? Que no céu você vai ter um corpo tão glorioso quanto o de Jesus? Estranho, né? Vou continuar. Hebreus 1, verso 2 diz que ele foi feito herdeiro do universo e sacerdote para todo sempre. Hebreus 2, verso 11, Romanos 8, 29 diz que ele é nosso irmão. E Efésios 4, verso 13 fala que nós vamos crescer de glória em glória até atingirmos a sua estatura. O que eu reúno, se isso aqui fosse uma peça jurídica, o que eu reúno de evidências, de conclusões dessa evidência aqui? Que Cristo vai ficar com o corpo humano por quanto tempo? Quanto tempo? Toda a eternidade. E que a glória que ele vai ter por toda a eternidade não excederá a glória de nenhum de nós que vamos ressuscitar. O Deus que era inatingível, o Deus que era inimaginável, o Deus que é incomparável, agora se torna comparável. Você vai ter a mesma glória de Jesus. E todos vocês, e eu, e ele, vamos ser um pouco menores que os anjos. Imagina o Criador dos anjos ter que conversar com os anjos olhando assim. Ele ressuscitou num corpo físico. Ele comeu com os discípulos. Subiu ao céu num corpo físico. Atos 1, verso 9 fala que ele voltará do mesmo modo que o viste subir. Ele reina no céu num corpo físico. 1 Coríntios 15, verso 20 a 28. Ele é o primogênito dos que morreram e ressuscitaram. Se ele é o primogênito, a ressurreição dele não é diferente da nossa. Nós vamos ressuscitar do mesmo modo que Cristo ressuscitou. Com um corpo glorioso, porém um corpo humano. Apocalipse 5, verso 9, e passagens como Hebreus 2, verso 11, Romanos 8, 29, falam de Jesus como nosso irmão. Ele mostrou, depois da ressurreição, as suas feridas para os apóstolos. Significa que as feridas de Jesus nunca mais sairão das mãos, dos pés e do lado dele. Nunca mais. Ele manterá o corpo por toda a eternidade, porque Apocalipse diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mas o próprio Apocalipse fala: olhei e lá não há santuário no céu. Mas se não há santuário no céu, como é que João vê o tabernáculo de Deus com os homens? O que é o tabernáculo no Evangelho de João? É o corpo que Cristo assumiu. Como falei, ele mostrou as suas feridas em mãos, e Ellen White também diz o seguinte: desejar a tuas nações. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Para nos assegurar o seu imutável conselho de paz, Deus deu o seu Filho unigênito, a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre a natureza humana. Esse é o penhor de que Deus cumprirá a sua palavra. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do homem que partilha o trono do universo. É o Filho do homem cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, não se envergonha de nos chamar de irmãos
Hebreus 2, verso 11. Em Cristo se acham ligadas a família do céu e da terra e do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e esta envolvida no seio do infinito amor. Imagine que você precise ser salvo. Mas para você ser salvo eu tenho que ficar cego. Mas eu não tenho como ficar cego. Então o que eu faço? Voluntariamente, eu fecho meu olho para todo sempre. Foi o que Cristo fez. E antes que alguém fale, tá, Rodrigo, mas o corpo dele vai ser um corpo glorificado. Não interessa. Para quem mora no palácio da rainha da Inglaterra, desde a infância, pode morar na casa mais linda dos condomínios aqui, que vai virar um casebre. Para quem vivia numa dimensão, é uma humilhação eterna. Entendeu por que eu falei que a cruz não é nada? A cruz foi apenas um momento. Mas o que ela deixou ficará para sempre. E quando as pessoas me perguntam, por que Deus deixou o mal acontecer no universo? Eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? Não foi você. Aquela cicatriz que você tem de uma cirurgia, de um acidente de carro, vai desaparecer no céu. A dele vai ficar para sempre. Nem o diabo vai para sempre ficar pagando consequências do que aconteceu, porque ele vai ser destruído. O único que vai ficar vivendo e pagando eternamente o preço foi Jesus. Esta é a morte eterna do Filho de Deus. Ele não perdeu os poderes divinos dele, mas ele voluntariamente os deixou de usar. Seria como alguém que tem um carro muito bonito aqui, mas sabendo que os alunos não podem entrar em carro, ele para todo sempre deixa o carro na garagem e sobe a pé. Ele continua proprietário de um bom carro. Você passa na porta da casa dele e o carro está lá parado, pastor. Mas ele só anda a pé. Então, por isso, Cristo deixou de usar até a sua onisciência. Sabia disso? E quando ele luta com você para ser salvo, ele luta de verdade. Como se ele fala assim, pai, eu não quero saber. Eu vou lutar com todos. Como ele está presente em todo lugar hoje, Ellen White fala no livro Evangelismo que é através da ação do Espírito Santo. Como isso funciona, paro por aqui, eu não sei. Mas quem faz Cristo onipresente hoje é o Espírito Santo. Ele depende do Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sem o Espírito Santo, ele mesmo já não pode fazer isso, não porque ele não tem o poder, mas porque ele abdicou desse poder. E para todo sempre, ele vai ser o nosso irmão. E com isso eu concluo a minha semana aqui, dizendo que quando eu comecei a fazer teologia, diziam para mim que Deus é uma trindade. Eu não entendia Deus. Deus é eterno. Eu não entendia Deus. Deus não teve começo nem terá fim. Também não entendia Deus. Mas aí disseram-me que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí eu comecei a entender Deus. Então, não numa contradição, mas num paradoxo, eu iniciei essa semana dizendo que Deus é incognoscível. Ninguém pode conhecer a Deus. Mas eu termino a semana dando testemunho que eu conheço Deus. Não porque eu estudei teologia, mas porque eu me relacionei com Ele. Ele tem um rosto. E eu termino a minha palavra aqui dizendo uma coisa para vocês, que talvez pode ser o que está no seu coração aí. Falar no ambiente onde você vive é um desafio maior, porque as pessoas te conhecem, você não é uma visita. Mas eu também descobri, pessoal, que os títulos, eles podem até trazer respeito, cara. Podem até trazer respeito. Mas eles não trazem empatia, eles não trazem emoção. E os títulos não lhe dão autoridade para dizer algumas coisas que você precisa dizer. Deus estava no alto do Monte Sinai com glórias, raios, trovões, e o povo com medo lá embaixo. Ele falou, Moisés, vamos mudar aqui. Faça um santuário para mim que eu vou descer, eu vou ficar lá no meio deles. Então eu sei que muita gente sabe do Rodrigo da televisão, das viagens e tudo mais. Mas existe um outro Rodrigo também, que foi parar com depressão no serviço. E vocês sabem disso. Vocês sabem quando eu saí de órbita aqui. E vocês talvez ouviram muita coisa a meu respeito que eu ia chorar mais ainda se eu ouvisse.
Mas eu imaginava. Muitas vezes ali no serviço, eu fiquei quase 2 meses internado lá com depressão profunda. Eu escutava vocês cantando na igreja. Eu olhava para aquele lago e falava, não vai ter jeito. Nunca mais eu vou ocupar o púlpito. E talvez... E perguntava, por que o senhor está deixando eu passar tudo isso? Mas talvez ele me colocou hoje aqui, e olhando para você, eu falo assim, eu sei o que eu passei. Não porque Deus quisesse, mas uma vez que aconteceu, Ele me faz olhar para você não com o título. Não estou falando do currículo Lattes. Ele vale para o EAD, mas para esse momento aqui é o outro currículo que vale. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que é ter vontade de desistir. E eu sei o que é ter uma vontade contraditória de Deus. Porque, como eu disse, eu quero um Deus que não tenha pontos vulneráveis. Eu quero um Deus que não tenha duelo com a vontade dele. Eu quero um Deus que não tenha ninguém capaz de destruí-lo. Mas aquele dia no serviço, eu precisava de um Deus o oposto disso. Um Deus que tivesse capacidade de chorar comigo, se surpreender comigo. Um Deus que sentisse falta de mim. Um Deus pequeno. E embora seja muito complicado fazer apelo no lugar onde você mora, eu vou terminar a minha mensagem aqui dizendo que eu sei como é Deus e colocando uma música para vocês. Eu vou traduzir porque a música está em inglês, que eu ouvi muitas vezes no momento mais duro da minha vida. E para falar de Deus, eu tenho que terminar falando de mim mesmo, de como eu precisei de um Deus pequeno bastante para me ouvir. Coloque a última música, por favor, e se no momento dessa música você sentir um desejo, não sei, eu não sei o que cada um está passando, ou de vir aqui à frente para orar com você, ou se você ficar constrangido por vir aqui e quiser só levantar onde você está, não precisa levantar todo mundo só por educação, só se você sentir no seu coração que você está precisando de um momento espiritual diferente, aumenta um pouquinho. Aí você pode ficar em pé ou vir aqui. Oh, grande Deus, fica pequeno bastante para me ouvir agora. Houve vezes que eu estava chorando lá na escuridão da jaula de Daniel. E eu te perguntei, uma vez ou duas, se o Senhor repartiria o mar de novo. Mas hoje à noite, eu não necessito um pilar de fogo no céu. Eu só queria saber que o Senhor vai me segurar se eu começar a chorar. Oh, grande Deus, fica pequeno bastante para me ouvir agora. Quantas orei isso? Se houver alguém que quiser, pode ficar em pé, ouvir aqui, viu? Oh, grande Deus, fica perto o bastante para que eu possa te sentir agora. Oh, grande Deus, fica perto de mim. E houve momentos em que eu não pude enfrentar Golias por conta própria. Mas como é que eu poderia esquecer quando nós marchamos pelos prados de Jericó? Mas eu não vou deixar uma fita para o Senhor hoje à noite. Eu só queria saber, eu só quero saber que tudo vai ficar bem. Oh, grande Deus, fica perto o bastante para que eu possa te sentir agora. Todos os louvores e todas as honras sejam dadas a Ti, o Senhor que é o Deus dos antigos mistérios, aquele que cada sinal e cada maravilha enche as páginas da nossa história. Mas hoje à noite, meu coração está pesado. E eu não posso deixar de sussurrar essa oração.
O Senhor está aí? O Senhor está aí, Pai? O Senhor ainda está aí? Eu vivi isso, gente, eu não li isso. Eu vivi isso. E eu sei que o Senhor podia deixar uma escrita na parede só por minha causa. Ou quem sabe enviar sabedoria enquanto eu estiver dormindo, como Salomão, seus mais doces sonhos. Eu não necessito, Senhor, da força de Sansão, nem de uma carruagem no final. Eu só queria saber que o Senhor ainda sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Oh, grande Deus. O Senhor pode ficar pequeno bastante? Fica pequeno o bastante para me ouvir agora. Feche o seu olho nesse momento. Vamos fazer esse pedido a Deus. O mesmo pedido que tantas vezes eu fiz. Por favor, Senhor. Eu iniciei essa semana falando da Tua grandeza, da Tua grandiosidade, do quanto nossas palavras não podem nem descrever a essência do Teu ser. Mas eu termino a semana falando da Tua humanidade, da Tua eterna humanidade, das Tuas feridas, de o quanto o nosso sentimento pode te descrever, porque nos sentimos Teus irmãos. Começamos como Teus filhos, Tuas criaturas, e pelo preço pago na cruz terminamos como Teus irmãos, irmãos de Jesus. Obrigado, Senhor, de coração, porque o Senhor demonstrou cuidado e proteção em minha vida, de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Obrigado pelo privilégio que eu tenho para falar para os meus irmãos aqui do Teu amor. Continua cuidando de mim, Senhor, dando-me forças para vencer o mal, sabedoria, saúde, humildade. E para eles também, Senhor. Fica com eles como o Senhor sempre ficou comigo. Cuida deles, Senhor, como o Senhor tem cuidado de mim. Guarda-os, Senhor, porque são Teus filhos. Aceita o nosso abraço e o nosso amor, Senhor, porque eu quero saber que nós não somos um caso perdido de amor. O Senhor é apaixonado por nós. Dá-nos a Tua paz, por amor do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado pela companhia.